Muito bem. Então, pessoal, iniciando agora, né, a nossa gravação. Boa noite a todos. Já conversei aqui um pouquinho com cada um. Juliana, boa noite, que está chegando agora. Neide, muito bem. Sejam todos bem-vindos, tá? Para mais essa semana e esse dia de formação, né? Então, vou começar aqui a apresentar o roteiro com vocês, aí depois lá na hora daquele cronograma, já aproveito para estar falando aí, relembrando em relação a essas datas, né, que a gente precisa ficar atentos, né? É sempre bom lembrar, né, porque a gente já tem tantas demandas, né, que acaba esquecendo, assim, não é esquecendo, né? Vai ver, achando que vai dar tempo e depois, quando a gente vê, já está acabando aí. Então, aqui nosso roteiro de hoje. Hoje nós estamos na reunião 6, né? Destinada aí para a semana do dia 23 a 27. Então, hoje, dia 23. Nós vamos estar vendo aí mais uma estratégia metodológica, que é o giro colaborativo. E a possibilidade, né, de estar trabalhando uma aula do segundo ano, que é relações métricas no triângulo retângulo. É uma aula ali que está próxima, né? A gente não sei se todos, quem tem segundo ano aí, né, está próximo dessa aula, às vezes já chegou, né? Então, está falando dos triângulos, né? Agora, os casos de congruência, né? E a seguir vai estar trabalhando aí essa aula, né? Então, de repente, dá até para fazer algo aí nesse sentido. No caso, eu digo, né, da implementação de vocês, ou que não seja a implementação, né, pessoal, mas que seja ali uma aula que, de repente, vocês possam estar trabalhando aí com os seus alunos, né, de uma maneira diferenciada, né? Boa noite. Olá, boa noite, Rosimeire. Me atrasei um pouquinho porque a internet hoje judiou aqui de mim. Ela tá com frio, a internet. Ah, deve Tá? ser. Gente, o frio chegou, hein? Dessa vez pegou os 4 cantos, porque se no noroeste tá frio, imagine nos outros lugares. Noroeste deu uma esfriadinha boa, tá? Agora à tarde, até de manhã ainda estava um pouco quentinho ainda. Então, aqui sempre aquele nosso lembrete, né, de estarmos participando ativamente, mas aqui o grupo, né, está de parabéns, porque a participação é bem efetiva, né? Então, sempre muitos compartilhamentos e todo mundo aí, né, participando, especialmente aí com a sua câmera aberta. Na nossa agenda hoje, então, nós temos os objetivos e acolhimento, o início de conversa, quando vamos falar um pouco aí sobre a estratégia, organizando a aula, o em ação e compartilhamento, né, que nós vamos ter também hoje. E hoje teremos o Queremos Te Ouvir, que é o formulário aquele da avaliação do dia, que a gente já está acostumado a fazer. Mas hoje também, pessoal, lembrando, né, já está aqui nas minhas anotações, nós teremos o portfólio. Então, hoje é uma reunião de preenchimento de portfólio. Então, é a reunião 6. Ô, professora. Olá. A minha câmera está fechada, né? Tá fechada, tá com algum problema? Então, eu cliquei aqui, ela está como aberta para mim, mas eu também não. Qualquer coisa você sai, entra de novo, quem sabe ela melhora, tá? Sai da Meet, entra de novo, experimenta, né, para ver se melhora. Vou dar uma olhadinha aí, né? Se não conseguir, eu faço a anotação que você deu problema na sua câmera, tá? Porque eu não sei o que está acontecendo, professora. Então, tem coisa que às vezes acontece isso mesmo, né? Mas Tá, vou entrar e vou tentar isso, novamente. sai e entra de novo, quem sabe melhora.
Então, pessoal, o portfólio hoje é a reunião 6, né? De repente, quem já quiser pegar lá, já deixar no jeito ele aí. Os slides 12 e 13. No slide 12, vocês vão estar registrando alguma coisa sobre a reunião, né? Então, sobre a estratégia que nós vamos trabalhar, né? E alguma possibilidade lá de implementação ou não, né? Dentro dessa metodologia. E depois, no slide 13, nós vamos colocar o link ou o print da atividade que vocês vão fazer lá no momento em ação. E teremos também, então hoje o dia está cheio, ó, teremos também a questão daquela verificação da aprendizagem, né? Aquele novo formulário aí que vocês adoram preencher, né? Mas tá fácil, tá? Acho que tá, né? Não sei se é o mesmo que eu respondi na minha reunião, mas tá fácil, tá? E daí, finalmente, né, a nossa conclusão. Vamos lá. No cronograma, pessoal, então, que eu ia falar com vocês aqui, né, para a gente ficar atento às datas. Então, como hoje já estamos aqui, ó, na reunião 6, ó, olha só, nós temos agora mais aí para frente 4 reuniões. Então, a reunião 7, na semana que vem, dia 30, vai ser aí a última antes do recesso. Então, aí depois, né, do dia 30, nós vamos entrar em recesso e vamos retornar nos formadores no dia 28 de julho. Tá? Então, aí 28 de julho é a reunião 8, né? Então, a 7 ainda vai ser agora, né? 30 de junho, 30/6. Aí aqui nós vamos já no dia 28/7, na reunião 8. E depois na reunião 9, deixa eu achar aqui o agosto. A reunião 9 e 10, ó, já é agosto, ó. Então nós vamos aqui no dia 4. Já tem as datas aqui, né? E 11, ó. Que é os nossos dias de segunda-feira. E aqui nessa reunião 9, nós já teremos apresentações. E depois, na reunião 10, né, as demais apresentações e o final. Né? Então, gente, ó, se vocês não conseguirem fazer essa implementação, né, aqui até o recesso, né, então agilizem para fazer logo depois, né, nessa semana do dia 28 a 1 de agosto. Tá? O ideal é estar fazendo antes. Se não der, né, pelo menos nessa última semana de julho aí. Professora, deu BO mesmo na minha câmera, tá? Tá, tudo bem, Rosimeire, tá? De repente, ó, vê se você consegue arrumar. Se não conseguir, tá? Depois a gente justifica a sua câmera fechada, tá bem? Beleza. Eu sei que você tá preocupada com isso, né? Não tá dando certo aqui, não. Hoje ela não quer parar aberta. Você tentou, né? Mas. Sim, tô tentando, né? Ó, ela abre, mas ela fecha, professora, ó. Pode ser algo de configuração, mas às vezes pode ser algo pior, né? Mas vamos torcer para que dê certo. Tá, no acolhimento hoje, nós vamos ter um vídeo, mas esse vídeo não é de reflexão, igual a gente tem tido nos últimos encontros, né? Hoje ele vai falar um pouquinho da matemática mesmo, especialmente, né? Aqui, como o estudo dos triângulos, né, na matéria. Vai falar sobre os triângulos, né? Até porque a nossa aula é referente a triângulos. Então, vamos ver o vídeo aqui, né? Prestar atenção aqui. E depois, ó, já vamos começar a pensar aqui na estratégia, que é o giro colaborativo. Um alerta. Depois de ver esse vídeo, talvez você comece a ver triângulos por todos os lados. O tema aqui é como o estudo dos triângulos mudou a matemática, incluindo, é claro, um dos teoremas mais famosos da história, o de Pitágoras.
Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou mostrar como os antigos matemáticos perceberam que o mundo está cheio de formas geométricas que podem ser, entre aspas, triangulizadas. Uma descoberta que abriu caminho para que a matemática nos ajudasse a medir e construir coisas. Essa viagem começa quase 4.000 anos atrás. Naquela época, os matemáticos buscavam formas de resolver necessidades práticas, fornecer as medidas adequadas para construir um templo, por exemplo. Foi aí que eles começaram a se deparar com os triângulos. 3 séculos antes de Pitágoras, os antigos babilônios já tinham descoberto a sequência de números que descreve as proporções dos triângulos retângulos, aqueles que têm um ângulo reto, de 90 graus. 2 papiros de 1.800 e 1.600 anos antes de Cristo mostram problemas matemáticos do Egito Antigo envolvendo triângulos. E até o teorema atribuído a Pitágoras chegou a ser estudado por matemáticos mesopotâmios e indianos muitos séculos antes. É algo mencionado, por exemplo, em um dos textos da civilização védica, o Shulba Sutra, que continha as instruções para se construir um altar de fogo usando uma corda como régua. A palavra Shulba, aliás, quer dizer corda em sânscrito. Esse conhecimento viajou pelas antigas rotas de comércio até chegar à Grécia. Foi onde Pitágoras e Euclides, o pai da geometria, consolidaram essas teorias. Mas vamos fazer uma pausa. Afinal, faltou definir o que é um triângulo. Bom, você já deve ter ouvido falar, são 3 pontos que não estão sobre a mesma reta, conectados por 3 segmentos de reta. Na obra-prima Os Elementos, de 300 anos antes de Cristo, Euclides compilou séculos de pensamento matemático que demonstram que o triângulo tem propriedades bem específicas. Olhando essa figura com as lentes da geometria euclidiana, dá para enxergar algumas delas. 3 lados, 3 vértices e, o mais importante, 3 ângulos internos, que somam 180 graus. A riqueza da geometria está em como tudo isso se relaciona. Os lados do triângulo, os ângulos internos e os ângulos que podem se formar fora. E Pitágoras já tinha percebido isso alguns séculos antes. O teorema dele demonstra as relações e as propriedades entre os lados e os ângulos dos triângulos retângulos, ou seja, que tem um ângulo de 90 graus. A partir do teorema, vemos como todos os polígonos na realidade podem se expressar em termos de triângulos. E, se triangulizamos as formas geométricas, podemos usar essas mesmas regras para resolver problemas muito mais complexos. Um dos exemplos mais impressionantes até hoje do poder dos cálculos usando triângulos vem do Egito Antigo. O matemático Eratóstenes de Cirene foi o primeiro a calcular a circunferência do nosso planeta com uma precisão incrível, usando só triângulos e o cérebro. Eratóstenes vivia em Alexandria e durante suas viagens percebeu que 2 obeliscos em cidades diferentes projetavam sombras diferentes na mesma hora do dia. Por quê? A única explicação possível era de que a curvatura da Terra colocava cada obelisco a um ângulo diferente do Sol. Mas o matemático não parou aí. Ele notou que dava para triangulizar esse problema e assim calcular a circunferência da Terra. Imaginou traçar uma linha até o centro da Terra a partir de cada obelisco. Usando uma propriedade matemática, aquela que diz que 2 retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos, internos, colaterais e internos, lembra? Pois é, ele chegou à conclusão de que as linhas se encontravam formando um ângulo de aproximadamente 7 graus. Pelo estudo dos triângulos, sabemos que um círculo tem 360 graus. E 7 graus são mais ou menos 1/50 de 360. Eratóstenes sabia a distância entre as 2 cidades dos obeliscos, 800 quilômetros. Se o segmento de círculo formado por um ângulo de mais ou menos 7 graus é 800, para sabermos o quanto vale o círculo inteiro, ou seja, o planeta, os 360 graus, é só multiplicar 800 por 50. E foi assim que ele chegou à cifra de 40.000 quilômetros. Faltaram só 75 quilômetros para ele acertar a cifra exata que calculamos hoje com toda a tecnologia do século XXI. Como deu para ver, a magia é que quando entendemos as propriedades dos triângulos pequenos, podemos presumir que um triângulo de qualquer outro tamanho se comporta da mesma maneira, desde que mantenha as mesmas proporções. E com esse poder da semelhança, de triângulo em triângulo, podemos construir pirâmides, edifícios, pontes e até estações espaciais. Não à toa, a arquitetura aproveita outras características maravilhosas desses polígonos. Eles não se deformam. Diferentemente de um quadrado, por exemplo, se você aplica força a um dos vértices do triângulo, a força se divide entre os 2 segmentos mais próximos e é compensada. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas. ¿Sí? Pero no sé
sí, igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Sejam elas óbvias no desenho ou não, essas figuras geométricas são a base da arquitetura e da engenharia civil. E dali para a física quântica e para a astronomia. Até os fractais, aquela figura em que cada parte é semelhante ao todo e o movimento das galáxias podem ser descritos em interações triangulares. Ou seja, os triângulos são muito mais do que 3 pontos unidos por 3 segmentos de reta. Desde milhares de anos antes de Pitágoras. Tá com algum problema, pessoal? Vocês não estão conseguindo ver? Tá normal aqui. A Neide está falando que está travado, talvez Aqui seja... também está normal. Talvez seja a internet, às vezes, de alguém que não está muito boa, né? Travou naquele papiro e não deu para ver mais nada. Pode ser que a internet está um pouco lenta, Neide, daí acontece isso mesmo. Travou aqui. Tá? Oi? Eugênio também tá? Agora eu parei, né? Agora eu parei para poder conversar. Tá? Tá terminando já, falta só alguns segundinhos. O estudo dessas formas indeformáveis nos ajudou a medir o imensurável e imaginar o que antes era inimaginável. Eu fico por aqui e você conta pra gente nos comentários os temas de matemática e de ciência que gostaria de ver no vídeo nosso. Obrigado pela audiência. Muito bem. Eu vou deixar o link para vocês aí, pessoal, do vídeo, porque ele dá para passar para os alunos, né, esse vídeo. Então, de repente, é interessante, né, tá colocando assim numa introdução de uma aula, né, sobre, ou para complementar, né, aquilo que de repente a gente já explicou, né, alguma coisa. Vou deixar o link aí para vocês, caso vocês, ou depois também quem não conseguiu assistir muito bem agora, porque às vezes a internet não tá boa, né? Aí fica aí para vocês, já abre ele, já deixa no rodapé aí para vocês. Ok, muito bem. Então, agora, né, de acordo com o que nós vimos aí... Um alerta. Depois de ver esse vídeo, talvez você... Nós temos uma perguntinha aqui, né, para refletir um pouquinho, para relacionar aí, né, com o que nós vimos. Professor, de que forma o resgate de fatos históricos relacionados ao desenvolvimento da matemática pode contribuir para que os estudantes compreendam essa disciplina como uma construção humana, dinâmica e cultural, e não apenas como um conjunto de fórmulas prontas e descontextualizadas, né? Então, nós vimos ali, né, o vídeo, ele traz para a gente um pouco de história, né? Então, a história, ela sempre esteve presente ali na matemática, né? Então, até quando a gente ainda trabalhava com livros, né? Eu lembro que tinham livros que traziam sempre algum pouco de história também, né? Então, o que vocês acham sobre isso? Alguém poderia contribuir aqui com a opinião de vocês aí, né? Neide, você gostaria de falar? Ou a Irineia? Acho que a Neide estava com... Pode falar. Acho que é a Irineia, né? Pode falar, Irineia. Então, o que eu vejo, né, comparando assim com a minha época que eu estudava, que eu era estudante, em relação a hoje, o material que a gente usa, tanto os livros didáticos quanto as aulas RCO, principalmente, elas vêm bem mais contextualizadas. Porque se a gente pega um livro assim, da minha época, um livro, né, por exemplo, de matemática ou qualquer outra disciplina, mas principalmente as de exatas, não tinha tanta contextualização, não vinha mínimo assim da história, né? Era mais voltada aos cálculos mesmo. Hoje vem bem contextualizada em relação ao que era antes. Sim. E como assim, eu sou da área de exatas, às vezes a gente já vai para a área de exatas porque não gosta dessa parte teórica, né? É o meu caso, eu não sou muito de humanas, né? Tanto é que por isso que eu fiz matemática.
Então, às vezes a gente pensa, ai, mas para que passar isso, né? Mas os próprios alunos cobram isso da gente. Quantas vezes a gente ouve em sala, mas onde eu vou usar isso? Para que eu quero saber disso? Então, se você já passa ali um contexto, né, aonde é usado, para que serve, já evita essas perguntas, né? Porque sempre tem essas perguntas nas minhas aulas, onde eu vou usar isso? Então, se a gente começa ali um conteúdo já contextualizando, explicando o porquê daquele conteúdo, eu acho assim que é bom, porque eles têm essas dúvidas. Uhum. Muito bem. Isso mesmo, apresenta algo, né, de história, Concreto, da né? vida Isso, real, muito né? bem. Ok. Mais alguém gostaria de uma contribuição? Então, agora vamos para os objetivos, né, de hoje, que é o primeiro objetivo é compreender e refletir sobre a estratégia metodológica giro colaborativo, analisando seu potencial para articular conceitos matemáticos, promover a interdisciplinariedade e ampliar a compreensão dos estudantes por meio da integração conteúdo e aplicação. Então, aqui já, né, o objetivo aqui, já dentro da estratégia, né, que nós vamos estar vendo. Propor a organização de uma aula, aplicando a estratégia metodológica giro colaborativo, para desenvolver aprendizagem relacionadas aos descritores D2. E criar um plano de ação que possibilite a integração do programa Aluno Monitor no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas utilizando uma aula do RCO. Então, nós vamos, depois, né, vai ter aí uma parte aí que nós vamos comentar aí um pouquinho sobre esse aluno, né, monitor, esse programa, né, então, que é até, né, ele se relaciona um pouco aqui com a nossa estratégia de hoje, né? Então, vamos depois discutir um pouquinho esse programa aí nas escolas. Para início de conversa, então, diz sobre o trabalho colaborativo, né? Então, o trabalho colaborativo no ambiente escolar, ele favorece não apenas a construção coletiva do conhecimento, mas também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais, como empatia, escutativa e responsabilidade compartilhada. Né? Então, a gente vê, assim, né, a importância de desenvolver essas habilidades nos nossos alunos, né? Porque muitos deles, né, a gente observa, tem alguns que têm dificuldades de se relacionar com os demais, né? Às vezes ficam mais isolados. Então, quando a gente propõe, né, essas metodologias que podem ajudar, né, nesse compartilhamento ali de conhecimento entre eles, é sempre muito bom, né? Ah, vai ter lá um outro aluno que geralmente, né, por algum problema, às vezes ele não consegue, né, se relacionar. Mas tem muitos que são apenas uma falta, às vezes, de iniciativa, né? Às vezes, uma oportunidade que ele tem de estar ali compartilhando o que ele sabe, né, com os colegas também, já é uma oportunidade para que ele tenha, né, mais envolvimento nas aulas, né, com os colegas. E juntos faremos a diferença. Professor, que tal mergulharmos no universo colaborativo, onde o despertar de novas ideias manifestam-se novos saberes, né? Então, sempre aí dando essa importância aí para esse universo colaborativo. Você já vivenciou em sala de aula situações em que o trabalho colaborativo entre os alunos favoreceu o desenvolvimento de habilidades como empatia, escutativa e responsabilidade compartilhada? Então, é bem aquilo que eu estava falando para vocês, né? Vocês já tiveram essa oportunidade aí, já observaram isso em alguma sala de vocês, né? Esse trabalho aí, né? Favorecendo
essa empatia entre os alunos, essa responsabilidade, né? Alguém poderia compartilhar com a gente aqui um momento como esse? Com certeza vocês têm aí algumas experiências, né? Vamos lá. O Alan tá quietinho hoje, só porque ele não é da turma, né, Alan? É que o restante do povo já sabe que eu falo bastante, daí eu fico quieto aqui, né, professor? Eu estou escutando tudo aqui. Mas eles não te conhecem, não, Alan. Mas daí eu já chega aloprando. Sabe, professor, de participação colaborativa, a gente sempre tenta fazer com que os alunos participem de forma ativa, né? Eu gosto dessa participação por parte deles, de colocar ideia, de fazer onde que a gente pode aplicar, principalmente no nível médio, né? O nível fundamental, que também não é o foco da aula, eu não puxo muito, mas no nível médio eu sempre tento passar para eles onde que a gente pode aplicar e de que forma que a gente pode construir o conhecimento junto. Esse ano tem uma turma até que eu apliquei a prática passada, né? Uma turma bem participativa, foi muito bom. Agora estou pensando em aplicar numa turma, na pior turma do colégio, que foi a segunda prova do... sim, prova pior. Paraná, né? Daí pior eu apliquei na melhor do médio que eu tinha, agora vou aplicar na pior. Muito ver bem. O que eles vão construir dessa vez aí. Vai ser difícil. Mas eu estou aqui, eu espero o povo me ver mais um pouco, daqui a pouco eu Ai, Alan, então aproveitando a deixa aí que você falou, né? Eu também sempre, já peguei turmas boas, né? Mas esse ano eu já fiz o primeiro trimestre, eu fiz meu trabalho numa turma com defasagem, né? Assim, 95% da turma tem a defasagem, ficaram no vermelhinho, né? E assim, eles são muito brincalhões, eles não têm mesmo responsabilidade com aprender, né? Então, esses desafios, eles fazem a gente crescer um pouco. É fácil? Não é, né? Mas são desafios que a gente cresce um pouco, né? Muito bem. Obrigada, Alan, por estar compartilhando, tá? Muito bem. Gente, agora, alguém mais gostaria de falar, gente? A Sônia gostaria? Então, é o Alan na outra turma e eu nessa turma. Mas eu não estou aguentando ficar quieta aqui também. Ai, que bom! Então, né? Eu quero ficar quieta, mas é difícil. Para que ficar quieta? Então, eu tive uma experiência relacionada com o triângulo retângulo, com o Teorema de Pitágoras, na minha eletiva. E foi muito bacana. Eu construí o Teorema de Pitágoras com cartela de ovos. Olha. E ficou muito, muito bacana. Eles aprenderam muito, porque eu coloquei uma cartela com 25 ovos, uma cartela com 9 e uma cartela com 16. Aí a gente foi fazendo, aí depois eles mesmos foram criando. Uns fizeram com tampinha de PET, aí também fizeram uma caixa de papelão, criaram o Teorema de Pitágoras com tampinhas, as vermelhas, né, 25, e aí foram. Aí outros fizeram com outro tamanho, mas então a finalidade era mostrar para eles, né, que a soma dos dois catetos, a quantidade somada dava a hipotenusa. E ficou bem bacana o trabalho deles com a cartela de ovos, que a gente usou material da escola, né, porque chega bastante cartela, e eles pintaram, ficou bem bonito. Posso até tirar foto e postar no grupo. E depois a gente também criou o plano cartesiano com cartela de ovos, para eles marcarem os pontos no plano cartesiano com as cartelas de ovos. Então, foi bem bacana essa metodologia aí dos triângulos, né? E mostrando a finalidade dele, das medidas, dos polígonos. E foi bem interessante. Muito bem. Manda as fotos lá para a gente ver, né? Vou pôr no grupo, daí o pessoal pode ver como fazer. Isso, do plano também, se você tiver, manda vou lá. Pôr. Ideia boa a gente lá, tem que compartilhar, né? Muito bem. Certo. Ok, Sônia, obrigada.
Então, gente, o giro colaborativo, né? Vamos ver agora aqui, né? Um pouco de fundamentação sobre a estratégia. Ela é uma técnica dinâmica e interativa que visa coletar e compartilhar ideias de forma eficiente em um ambiente de aprendizado colaborativo. Então, ela estimula a participação ativa dos alunos, promove a troca de conhecimentos e facilita a construção de um entendimento coletivo sobre um determinado tema. Então, nós vamos até ver, assim, vocês podem até achar que o giro colaborativo, ele é um trabalho em grupo, né, desses que, ou seja, simplesmente um trabalho em grupo, né? E, na verdade, é lógico que a estrutura dele é um trabalho em grupo, mas nós vamos ver algumas diferenças, né? Não é simplesmente o trabalho em grupo que a gente sempre trabalha, né? Junta os alunos, né, de uma forma ou outra lá, e eles em grupo fazem as atividades, o trabalho proposto, né? O giro colaborativo, ele é algo assim também, porém ele tem algo mais, né? Então, nós vamos estar vendo aqui a seguir. Os estudos sobre a aprendizagem colaborativa mostram que os alunos se beneficiam muito em termos de aprendizado quando trabalham em grupo. Isso acontece porque, ao colaborarem uns com os outros, eles passam por mudanças internas importantes. Então, bom, essa pergunta aqui, professor, você já incorporou o trabalho colaborativo em suas aulas? Então, como foi a sua experiência? Vamos ver um pouquinho mais, né, sobre isso, para vocês realmente pensarem, né, e falar, não, eu já fiz esse tipo de trabalho. Então, sobre o trabalho, né, colaborativo. Então, há um engajamento e motivação dos alunos, há um aprofundamento da compreensão, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, bem importante, estímulo ao pensamento crítico e criatividade, protagonismo do aluno, que é bem importante, e a interdisciplinariedade, e um feedback constante e aprendizagem visível. E também uma inclusão e diversidade, né? Então, veja bem, todos esses aspectos aqui, nós vemos aí dentro, né, de uma aprendizagem colaborativa. E agora, então, por dentro da aula. Então, nós vamos agora dar aqui uma pequena verificada na aula que nós temos aqui hoje, como sugestão, né? Depois, talvez, vocês vão até conseguir fazer lá o trabalho de vocês nos grupos, né? Utilizando essa aula, ou não, né? Então, essa aula é uma aula do segundo ano, é a aula 40, né? Então, vamos dar uma olhadinha na aula antes da gente passar aqui para o próximo slide. Vou passar bem rapidinho, só para, de repente, alguém não tem aí, né, o segundo ano, e aí só para ter uma noção do que nós estamos falando aqui na aula, né? Deixa eu só achar ela aqui. Ô, professora. Olá! Agora eu estou conseguindo só te ouvir, nem estou vendo mais a tela. Oh, meu Deus do céu! Socorro! Eu espero que você consiga ficar aqui até o final. Nem que fosse ficar só ouvindo vocês, porque eu não sei o que deu aqui no meu computador. Mas depois que você já vê com alguém aí para estar vendo isso para você. Aí entra novamente. Eu já entrei e saí umas 2, 3 vezes, não está dando certo. Só um pouquinho que eu vou colocar diferente aqui, senão não vai dar certo aqui. Para mim apresentar para vocês. Então, a nossa aula de hoje,
Hoje é uma aula, sim, fácil, né? Assim, consideravelmente fácil, né? Considerada fácil. Então, nós resolver problemas utilizando o teorema de Pitágoras, né? Ali tá. Tem até aqui, ó, agora as aulas, os RCOs estão trazendo aqui, ó, os slides, alguma sugestão de um trabalho de matemática básica, né? Que vai ajudar ali nessa aula que a gente está trabalhando. Então, já traz ali no próprio slide uma aula lá do fundamental que pode te auxiliar no conteúdo matemático da aula, né, que você está apresentando. Então, observe, né, se já não observaram, que está vindo com esses... Aqui você pode entrar na aula, tá? Você clica aqui, você entra na aula do 9º ano, onde fala Teorema de Pitágoras, e do 7º ano, onde vai falar sobre raiz quadrada exata de números racionais. Então, coisas que são subsídios aí, né, para... Depois a aula tem o início de conversa, né, sempre começa aí com alguma história aí, estão observando as imagens. Essa aula aqui já... E tem alguns... já apresenta triângulos, né, então... O triângulo retângulo, que é o que vai ser estudado, né? Fala aqui dos lados do triângulo. E depois apresenta o teorema. E acho que aí já vem um praticando. Né? Então, já tem um exercício com base no Enem, né? Exercícios de Enem, que já traz aqui nessa aula. Bem interessante para a gente trabalhar, né? Quem tem o 2º ano aí, trabalhar esse exercício, né? Um pouquinho mais elaborado, né? Que o aluno precisa ter outros, refletir sobre mais, né? Itens aí para resolver. Aí vem a resolução, né? Dele. E depois temos mais alguns para praticar. Né? Então, vem algumas... uma situação, problema aqui, né? Para praticar. E o resolvendo dela. Acho que temos mais uma aqui, né? Isso aí, ó. Uma boa aula, assim, para você, né, começar, né? Ou depois estar trabalhando um pouco mais os alunos. E temos também aqui, né, o uso da Khan Academy também falando sobre Teorema de Pitágoras, para complementar um pouquinho, né? Então, a sugestão de hoje é essa aula aí, né? Mas a gente pode trabalhar aí o teorema em qualquer ano, série, né? Que já esteja aí contemplado para trabalhar, até porque é um conteúdo que está sempre, ele é bem aplicável, né? Então, dá para trabalhar aí em vários anos, séries. Gilda, pode falar, Gilda? Professora, onde está esse... Você falou que material da raiz quadrada e o teorema de Pitágoras era só selecionar. Qual que é o seu slide que tem isso que eu procurei e não achei? Ele está no... Não, ele está no RCO da aula. Então, mas eu não achei. Sabe qual é o slide que está? Ele está no 4º slide da aula 40. É logo no início, isso no mesmo. No 4º slide da aula 40. Você não achou? Não, professora, eu estou procurando no teu material, não é, né, professora? Não, esse aí você... Bom, lá você vai ter... Eu fui nos teus slides, então não está no teu slide. Aquele para você selecionar. Você quer que eu achei Pitágoras, mas não achei a raiz quadrada. Você quer que eu coloque o link aí para você, da aula? Por favor. É que eu não tenho o 7º ano. Eu achei legal da raiz quadrada também. Eu achei que estivesse no seu slide, mas não está, né? Não, é que ele está nas anotações aqui, né? Então, tá. Daí eu acho as anotações a gente não... vou copiar o link, vou deixar o link aqui para você. Tá. Você abre ele e já deixa ele aí no...
no jeito aí. Tá, obrigada, professora. Obrigada. Ó, esse aí, então, é o slide da aula, tá? Que eu coloquei aí. Acho que é, né? Deixa eu só conferir. É isso mesmo, o slide da aula 40. Teorema de Pitágoras. Muito bem. Mas vocês podem observar que agora os slides estão trazendo essas sugestões de aulas, tá? De aulas que tem, né, um subsídio ali para ajudar. Tá, então aqui nós já vimos, né, o por dentro da aula, rapidinho ali, só para a gente se colocar a par, ó, foi bom, aí já deu ideias aí, né, E aqui organizando a aula, né, então sempre nós temos lá a aula 40, né, utilizar a aula do RCO como plano de fundo no desenvolvimento do estudo de triângulo, né, então, o descritor, ele é o D2, né? Então, o D2, reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais, né? Então, esse é o descritor 2. E a estratégia metodológica é o giro colaborativo, né? Instrua os alunos monitores sobre a importância fundamental de suas ações para o sucesso da aula. E a técnica de Lemove, que é torne a colaboração visível. Essa técnica propõe organizar atividades em grupo, de modo que a colaboração dos alunos seja visível, gerando evidências concretas de aprendizagem. Então, pessoal, ó, aqui uma sugestão, né, de formato na sala aí. Então, como que a gente pode trabalhar o giro colaborativo? O desenho é meio ruinzinho de ver, mas aqui é assim. Para trabalhar, né, essa estratégia, então vai ter, logicamente, o professor, né, e poderá usar aqui o aluno monitor, né, e pode ser tanto aquele monitor, né, que é o mesmo, um dos alunos monitor da sala, ou alguém que na sua aula se destaca e você sempre coloca, né, ali para ajudar, né? O monitor é aquele que ajuda, porque às vezes tem algum aluno que se destaca na sala, né, mas ele não entrou nesse programa do aluno monitor, ou porque não quis, ou não pôde, né, N situações. Mas aí você tem aquele aluno, né, sempre na sala que você gosta que ele ajude. Então, aí os alunos, né, aqui em grupos, e os monitores estarão girando, né, fazendo esse giro colaborativo pela sala. O professor também. Então, aqui nós temos o professor e, no caso aqui, né, organizou-se 2 monitores. Então, além de acontecer esse giro colaborativo aqui dos monitores, também poderá acontecer assim, esse grupo aqui, ele já chegou na resolução de alguma situação, aí ele pode estar passando, né, nos demais grupos, colaborando, explicando para os grupos como foi que o grupo dele fez, né? É lógico que tudo organizadamente, né, para que não fique vários alunos circulando pela sala, né, que é o que eles mais gostam de fazer, mas a gente precisa organizar esse momento, né, para que realmente seja um giro colaborativo, né? Então, é mais ou menos essa dinâmica, ou seja, essa dinâmica. Então, o giro colaborativo, ele se difere ali de um simples trabalho em grupo, porque no trabalho em grupo, cada grupo só fica ali com os seus companheiros, né, seus colegas, discutindo e realizando as atividades entre eles. No giro colaborativo, além de ter os monitores que vão estar passando, né, nos grupos, os grupos também terão a oportunidade, né, de estar indo nos demais grupos
ajudando, compartilhando, ou até mesmo buscando umas ajuda, né? Então, o diferencial aí, ele acontece dessa maneira, né? Essa interação que vai acontecer de um grupo para o outro. Aí, a maneira, né, como isso vai acontecer, aí cabe também ao professor organizar, né, a turma para que a coisa saia mesmo, né, tranquila. E a apresentação do tema, que seria agora, né, alguns ações da aula. O professor apresenta um tema ou questão para debate e entrega a cada aluno de 10 a 15 palitos de tamanhos variados. Em grupo, os alunos devem discutir possíveis combinações que formam triângulos, retângulos. Aqui, então, essa ação, ela é para essa aula, né, do triângulo, retângulo. Então, já seria aqui uma das atividades. Giro de ideias. Cada grupo tem um tempo determinado para registrar suas ideias ou sugestões. Avaliação colaborativa. Os grupos giram entre si na medida do possível, analisando as ideias dos outros grupos e adicionando seus próprios comentários ou sugestões. Né? Então, é o que eu falei agora para vocês, né? Nas palavras mais, né, perfeitas aqui. Discussão e síntese. Ao final do giro, o professor facilita uma discussão geral, conectando as diferentes perspectivas e sintetizando as principais ideias. Então, no caso dessa aula, a discussão vai ser em torno, né, das possíveis maneiras de formar triângulos, retângulos com os palitos recebidos. Né? Então, palitos de tamanhos variados. Então, vai ter aqueles tamanhos de palitos que não vai dar para construir triângulos. Né? E isso também vai gerar ali uma discussão interessante. Né? Então, tudo isso daí proporciona essa aula aí e essa dinâmica. Depois, refletindo sobre as possibilidades de protagonismo estudantil, qual o potencial do programa Aluno Monitor para desenvolver não só o aprendizado de matemática, mas também habilidades socioemocionais em seus alunos? Bom, agora aqui, pessoal, como que funciona, né? Se funciona o programa do Aluno Monitor nas escolas de vocês, né? Como que está acontecendo, está dando certo, né? Atingindo os objetivos, ou isso não tem acontecido, não tem o programa, né? Se alguém gostaria de falar a respeito dessa situação? Fala, Sônia. Então, na minha escola tem esse trabalho do aluno monitor. Só que tem aluno que ele é escolhido como monitor, mas muitas vezes ele não tem o perfil. Tem sala que tem aluno que não tem o perfil. Então, eu acho que eles estão tentando, né? Tem aluno que às vezes não quer e tem o perfil. Acho que a gente que vai, né? Às vezes desempenha o perfil em uma disciplina e não desempenha na outra. A gente tem observado isso na nossa escola. Mas tem esse programa. Não sei como que o pessoal aí está vendo isso, né? De outra maneira. Juliana, pode falar, Juliana. Na nossa escola, a gente tem o programa no contraturno. E eles dão suporte no laboratório de informática, e é muito bom. Eles ajudam os professores nas plataformas, no meu caso, no Khan Academy. São alunos de ensino médio que atende fundamental, e é bem legal. No Olha aí que legal. Né? No contraturno. Na minha escola já não dá, porque na minha escola é integral, né? Na nossa é no contraturno. E eles ajudam também no programa Mais Aprendizagem. Que legal. Aí. Muito bem. Alan, pode falar. Aqui é igual a professora falou, vão no contraturno. Semana passada atropelei.
estavam indo para ajudar, ficavam meio que querendo namorar, a piazada, então falei, não, tudo isso daí, menina, vamos embora. E daí eles não têm a desculpa de ficar fazendo as coisas, daí eles iam de carteira em carteira, em vez de ajudar, ficava marcando encontro. Eu atropelei, falei, não quero mais, deixa que eu ajudo sozinho. Então, né? Além de atender os alunos, atender mais os monitores, que eram pior que os alunos, atropelei. Mais te dando trabalho, né? Não. Em vez de ajudar, eles estavam atrapalhando. Falei para não vai ajudar ele lá, mostrar uma divisãozinha simples lá, como que tem que armar lá uns que tinha problema, mas eu também não sei, professor. Oh, meu Deus do céu. Então, fazer o quê, né? Aluno monitor, nas minhas turmas eles não vão mais. Não vai mais, né? Não, já atropelei já. Não, é um risco que se corre, né? Porque assim... Além de eu atender 30, tinha que atender mais os 3 monitores que estavam lá. Trabalho também, né? Que eram piores do que os alunos, então atropelei. Falei, vou embora. Verdade, se não tá para ajudar, né? Também não adianta. Procurar o caminhão que caiu. Rosana, pode falar, Rosana. Então, na minha escola, nós temos também o projeto, ele funciona no contraturno, mas o único problema é o seguinte lá, no período da manhã funciona somente o ensino médio, né? E no período da tarde funciona o fundamental. Então, o problema que nós temos é que os monitores que trabalham de manhã, que também é contraturno, eles são do ensino fundamental, né? Então, eles auxiliam mais nos corredores e auxiliam a gente, às vezes, no laboratório. Mas daí, no caso, eles não fazem um papel de monitor no sentido de ajudar nessa questão de aprendizagem, né? Eles nos auxiliam na hora que às vezes precisa buscar alguma coisa, precisa chamar alguém. Então, assim, é um trabalho que é importante, sim, mas nessa questão de aprendizagem, a gente não consegue obter, né, atingir esse objetivo. E à tarde, né, os alunos do ensino médio, a gente não consegue, porque a maioria dos alunos trabalham, né? Então, eles não conseguem vir à tarde. Então, à tarde, a gente acaba não tendo monitor. Agora que está vindo uns alunos do primeiro ano, mas eles ainda continuam fazendo esse trabalho mais de colaborador de pátio e colaborador lá na biblioteca e nos laboratórios de informática. Então, basicamente, é isso aí. Muito bem. Ótimo, tá joia. Luísa, pode falar, Luísa. É interessante, né? Eu acho assim que o pedagógico precisa delimitar bem o papel do monitor, porque tem aluno monitor que é muito arrogante. Eles entram na sala em qualquer momento, eles revestem de uma autoridade que eles não têm, né? Eu trabalhei numa escola que os monitores falavam mais alto do que o professor. Eles entravam na sala a qualquer hora, eles tiravam o aluno, eles punham o aluno na sala, então, assim, eu acho que o pedagógico tem que trabalhar, tem que delimitar o papel do monitor, o que ele pode, do aluno monitor, o que ele pode fazer, porque senão a gente tem problema, ou eles vão para bagunçar, ou eles vão para mostrar a autoridade deles, né? Então, tem que ficar bem definido. Isso mesmo, muito bem, né? Eu acredito que cabe, né, a equipe, né, pedagógica lá, alguém, né, porque tem alguém da escola, acho que é uma pedagoga que fica, né, assim, responsável por esses alunos. Então, realmente, eles têm que saber o que realmente eles têm que fazer, né? Imagina entrar na sala e querer mandar mais que o professor, né? Aí já virou bagunça mesmo, né? Ou que nem o Alan falou, vai lá para namorar, né? Para marcar encontro. Então, realmente tem que definir certinho, né? Esse papel aí do monitor. Muito bem, gente, tá? Mas aí, né? Tem o programa, né? Existe nas escolas, então talvez esteja faltando aí, né? Definir certinho o que realmente eles precisam fazer. Ok, muito bem. E agora, então, pessoal, nós vamos
trabalhar aí um pouquinho, né? Eu vou colocar o material aí para vocês. Vocês podem escolher essa aula se quiserem, se o grupo de vocês decidir por ela, né? Ou outra aula, né? Por isso que aqui está escrito: escolha uma aula do RCO Matemática Ensino Médio. Então, uma aula. Acessem o material de apoio, discutam sobre os caminhos, possibilidades e expectativas. E aí, aquela dinâmica do redator, né? E o relator. E, claro, né? Os demais, todos ali contribuindo com o seu grupo, certo? Que nós vamos fazer? No material de apoio, vai ter um espaço onde vocês já vão ali escolher a aula, colocar o nome da aula, né? Descritor, o nome de vocês, e aí já vai ter direcionado as questões que vocês têm que fazer, né? Então, não tem nada sem direcionamento ali, já está certinho o que vocês têm que fazer. Então, é simples, né? E aí, o que nós vamos ter que fazer hoje com esse trabalho? Nós vamos pegar esse trabalho hoje, né, ali no grupo, e depois colocar no portfólio. Pode ser um print, né, do que vocês fizeram, ou pode ser o link, tá? Para facilitar para vocês, né? Enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho, eu vou colocar também lá na nossa sala, né? Para facilitar alguém que de repente não conseguir fazer agora, né? Por algum motivo. Ok? Então vamos lá. Escolher a aula do RCO e responder ali, completar as questões que vão estar ali no material. Então, eu vou colocar já o material ali para vocês. Deixa eu só... Ele já está aqui, né, Acho que eu vou parar essa apresentação aqui para mim conseguir pegar esse material. Uhum. Tá, é esse aqui mesmo. Então, eu vou colocar o link, já está feito a cópia, tá? Só está, deixa eu ver aqui. Vou colocar como... Eu não coloquei como editor, agora estou colocando. E aí vocês vão entrar, enquanto isso eu faço a divisão dos grupos. E aí já vamos trabalhar. Ô, professora. Diga. Se você puder, me deixa aqui no grupo da tela mesmo, porque nem achar o link aqui eu não vou conseguir. Não estou conseguindo mudar nada na minha tela do computador. Tá bom, Rosimeire, tudo bem, tá? Mas, ó, assim que você já tiver a oportunidade, vê com alguém aí, chama alguém que entende, né? Para estar vendo tudo que está acontecendo aí. Sim, eu já tirei foto aqui, porque amanhã eu já vou levar para a pessoa me orientar. Muito bem. Ok, então o link já está aí do material, tá? Só depois ver certinho aí o grupo. Acho que vou deixar o quê? Não, tudo isso não. 5 ou 4. Vou colocar 4. Senão fica muita turma. Ok. Só vou fazer umas pequenos ajustes aqui e já vamos.
Prontinho. Agora deu certo a quantidade. Vamos ver aqui os que vão ficar na chamada principal. Colocar a Rosimeire, né, que está com probleminhas hoje. Muito bem. Aí os outros grupos deu certinho. Tá? Teremos 4 grupos, então vai na ordem. Quem está na chamada principal fica grupo 1. E aí cada um entra na sala específica lá, 2, 3 e 4. Ok? Deixa eu só organizar o tempo. Que vai ser de... Vamos por aqui 20 minutos, porque a gente tem ainda bastante coisas para estar fazendo. Qualquer coisa eu ponho um pouquinho mais. Ok? Então, vamos lá. Recebendo sua mensagem aí de sala, já entra e já começando a interagir lá no grupo. Então, vamos lá. Já parei minha compartilhamento aqui mesmo, então já está tudo certinho. Vai ficar aqui o Almir, a Dulcilene, o Eugênio, a Rosana e a Rosimeire, tá? É que eu estou no computador também, professora. Ficaram 6. Mas tá bom. Almir, Dulcilene, Eugênio. Não, ficou 5. 5, isso mesmo. Rosana e Rosimeire. É que eu estou em 2. É verdade. Então, beleza. É Rosane? Rosana? Tem Rosana, Dulcilene, Eugênio e Almir. Ó, a Rosimeire hoje está com problema na câmera, tá, pessoal? Então... Eu não estou vendo ninguém, pessoal. Só estou ouvindo o que vocês estão falando. Tá bom, mas você vai contribuir assim mesmo, tá bom? Pessoal, vou deixar vocês conversarem aí, tá? Vou fechar aqui. Alguém tem ideia de aula? Quais anos vocês têm? Eu só tenho 9º. Eu tenho o 2º e o 3º. Pode ser essa aula mesmo. Eu Pode também ser tenho o quê? 2º. Ensino médio eu só tenho 3º. Mas pode ser essa aula mesmo. Porque já está aí, a gente aproveita, né? O Teorema de Pitágoras? Isso. Vocês leram lá o que é para fazer? Então, eu abri aqui, daí a primeira coisa... Quem que está preenchendo ali o grupo? É Não, você, eu estou colocando Dulcilene? só os nomes. Então, aqui, ó, como será a divisão dos grupos? No caso aí, eu acho que a divisão é de acordo com o número de alunos, né? Porque, por exemplo, pode colocar que pode se dividir em 4 grupos, né? Que é mais ou menos... Porque, em média, as nossas turmas dão, em média, de 30 a 40 alunos, né? Então, coloca dividido em 4 grupos? É que vai dar em torno de 7 alunos, né? É, mais ou menos. Então, pode colocar. Você vai digitar, então, Estou Dulcilene? digitando. Tá. Então, pode colocar aqui que vai ser dividido, que é como será a divisão. Então, a divisão será dividida em 4 grupos. Aí, aqui, como o tema será apresentado? Aí, no caso aí do tema apresentado, né, será a aula 40 do LRCO. Você tem aberta a aula aí para copiar e colar? Não, aí você podia pôr aqui também.
Deixa eu pegar aqui, então. Se você quiser deixá-la um pouco mais lúdica no começo, você pode fazer aquela roleta para poder distribuir os grupos, né? Aquela que tem no Word Wall lá, é bem bacana. Essa daí eu conheço o WordWall, mas isso eu nunca fiz, professor. Daí você quer colocar lá para ficar melhor? Mas aí não seria isso como giro de ideias, fazer essa roleta? Pode ser também, mas ela... Acho que é legal. Eu faço às vezes. Eu faço às vezes com os meus alunos, que eu fiz uma turma, fiz uma roleta com o nome da turma, né? E às vezes eu faço uma pergunta, giro a roleta e aquele aluno responde. Então, como giro de ideias e registro dos alunos serão conduzidos? Não, mas daí, no caso, isso daí seria uma estratégia para dividir os grupos, não é isso, professor? Isso, é isso. Tá. Mas pode ser usado de outra forma também. Mas eu pensei no giro das perguntas. Não, mas aí a gente usa outra coisa. Daí, por exemplo, dá para a gente fazer um quizzes com pico de maestria. Porque daí a gente utiliza outra estratégia. Na divisão dos grupos, será que não tem que pensar também nos alunos monitores? Então, mas aí por isso que seria interessante essa questão da roleta aí que o Almir sugeriu. Porque daí a gente tiraria fora os alunos monitores, entendeu? A gente já seleciona os alunos monitores, né? E aí a gente faz a roleta dos alunos que ficarem. Ok. Você coloca lá, então? Aí, Almir, você coloca lá fazendo... Você consegue escrever ou você dita para a gente poder escrever? Depois você explica melhor isso daí que eu me interessei. Eu vou ver se eu acho aqui, eu coloco o link daí aqui É melhor. De um modelo. Você está colocando, Rosana, o link lá da aula? O link da aula eu coloquei lá no chat. Você vai abrir, Dulcilene? Mas, que o Eugênio colocou no chat? Não consigo. Para compartilhar aqui? Pode deixar, eu vou pegar, então. Tá. Bom, eu acho que daí o quizzes do pico de maestria poderá ser feito como avaliação colaborativa, né? Mas está escrito lá como será. Isso.
Eu coloquei lá no chat o link de um exemplo. Uma das turmas que eu faço, mais ou menos, pra vocês terem uma ideia, mais ou menos. Dá para colar esse link lá também. Vou pegar, então, vou colar. Vou colocar aqui observação dos monitores. Tem que envolver os monitores, né? Você quer escrever o que ali? Os alunos monitores. Observação, os alunos monitores não serão incluídos nos grupos, né? Porque eles vão ficar... Ou eles vão, mas não serão sorteados no WordWall. Não serão incluídos, não serão sorteados, né? Eles vão ficar só para ajudar. Porque nos grupos eles vão ficar. Não. Monitores não serão incluídos nos grupos, pois irão ajudar irão ajudar o professor, né? Aí aqui o tema daí é a aula do LSCO, né? Aula 40, né? Aí aqui Aí como o giro de ideias e registro dos alunos serão conduzidos? Alguém pensou em alguma coisa? Tem que ter a proposta, né? Porque na proposta do exemplo da aula eram os palitos, né? Que eles iriam construir triângulos e retângulos. A gente tem que dar uma proposta, não tem? Na realidade é o seguinte, a gente pode, porque a aula ali, ela não tem nada específico, ela é uma aula expositiva, né? Uhum. Aí tem que ver qual seria a estratégia desse giro de ideias aí. Dentro do próprio WordWall tem aquele caixinha surpresa, que você pode dividir perguntas ali dentro, e aí ele pode escolher um número, o grupo escolhe um número, e lá dentro tem a ideia que ele vai discutir ou vai defender. Então, dita para mim aí, iremos utilizar
Deixa eu pegar o nome certo ali, eu não lembro direito. Acho que pode colocar os Word Wall para sortear as ideias ou as perguntas. Ou Iremos os utilizar o Word Wall. Na opção caixinha surpresa. Peraí. Caixa surpresa. Word Wall. Não escutei. Na opção caixa surpresa. Deixa eu ver se eu acho um. Para que os grupos, né? Para dividir as perguntas, os problemas que serão discutidos. Não, mas aqui, ó, iremos utilizar o Word Wall na opção caixa surpresa para que os grupos respondam as questões propostas sobre o conteúdo. Ver se eu acho um pronto. Aí aqui a gente poderia colocar aqui que quando o grupo não conseguir responder a pergunta, ele pode escolher ou passar a pergunta para outro grupo? O que vocês acham? Mas aí o monitor ele pode ajudar daí, né? Falando nisso, quem que vai ser o relator? Rosana. Eu já me colocaram para redator. A gente troca, não tem problema. Ah, mas aí eu vou fazer tudo? Vou falar e vou relatar? Nem vai redigir. dar tempo, gente. Ó, eu Não, coloquei aqui porque nós estamos no primeiro grupo. Eu coloquei aqui uma opção do Word Wall que tem um exemplo de caixinhas com o teorema de Pitágoras. Né? Bem simples. Então, coloca o link aí para mim, tá lá no grupo colocar. Já. Acho que eu coloquei no grupo já, não. Deixa eu ver, acho que não. Você colocou agora? Tá. É desse daqui que eu estou digitando, né, Almir? Deixa eu ver, eu estou olhando. Qualquer um desses, os três últimos são iguais, eu coloquei um deles. O pessoal, se vocês puderem depois fazer o favor de colocar o link lá na turma do nosso grupo, lá onde a professora deixa o link para a gente entrar, porque hoje eu estou aqui com esse computador que dá vontade de tacar ele na parede. Calma. Gente do céu, o que aconteceu? Aí, se vocês puderem deixar o link lá.
para me ajudar, sim, eu agradeço, tá? Fica tranquila. Vocês usam bastante o Kahoot, não? Não. Olha, eu faz tempo que eu não utilizo. Eu utilizava ele bastante na pandemia, mas já faz muito tempo. Nossa, ele tem uma opção agora de um robô lá, que você muda. Gente, eles ficam loucos com essa atividade, é fantástica. Então, eu estou usando bastante o pico de maestria. Esse do quiz, né? É, Ou do Quizzes. Eles adoram, porque daí o pico de maestria é ao vivo, né? E aí eles vão vendo quem está na frente, daí depois, a hora que termina, eu sempre levo alguma coisinha, então eu premio os 5, porque daí lá no pico de maestria tem o nível diamante, nível ouro, nível prata, aí eu vou premiando o primeiro de cada nível, entendeu? Aí aqui, como será feita a discussão e síntese final? Aí eu estava pensando, a discussão será feita após o pico de maestria. Muito bem, pessoal. Ainda tem um grupo terminando, né? Então, mas já tem os que terminaram. Não sei se atualizou tudo aqui para mim. O pessoal do grupo que não terminou ainda pode ir terminando, tá? Tranquilamente. Vamos lá, deixa eu ver, deixa eu compartilhar aqui. Ou vamos começar com os grupos que já... Mas vamos fazer uma coisinha bem rapidinha, tá, pessoal? Não precisa falar muito, só coloca mesmo ali a aula que vocês fizeram e realmente para dar tempo da gente preencher depois os formulários que precisam, tá? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ficar um pouquinho maior. Tá, não sei se... Mas acho que vocês devem ter aí também. Ó, o grupo 4, vamos lá. Tony, fala pra gente aqui. Vamos, professor. A gente optou pela aula 35 da primeira série do ensino médio, que trata sobre função polinomial do primeiro grau. A proposta nossa, pessoal, foi trabalhar assim com giro de ideias, professor, até para não levar muito tempo, depois dos grupos formados. A ideia seria o estudante ele receber, né, cada grupo receber um Chromebook para tentar fazer a interpretação geométrica dessa função polinomial de primeiro grau que eles receberam. Então, cada grupo ia receber um Chromebook, ia receber também, né, uma lei de formação para construir o gráfico. Aí, consequentemente, após ali esses grupos girando, eles iam analisar se a construção estava correta, se tinha alguma sugestão a ser feita, né? E nesse campo, o professor e o aluno monitor ele estaria orientando com as possíveis dúvidas que o estudante poderia ter na utilização do Chromebook ou do GeoGebra. Então, a proposta finalizaria com esse giro, esse final do giro dos grupos, onde o professor ia promover uma discussão geral e proporcionar um feedback, né, conectando essas perspectivas, essas diferenças de ideia ou erros de construção do gráfico de utilização do GeoGebra. Acho que a proposta era essa. Muito bem. Ótimo, é isso mesmo. Tá? É bem isso mesmo. É uma aula e colocar ali dentro dessa aula a estratégia. Né? A única, professora, é que como é muita coisa, a gente teve que reduzir muito o tamanho da letra para ler aqui, para acompanhar. Não sei se é eu, mas, nossa, tá bem difícil. Não, tá ruinzinho mesmo, mas daí numa outra tela que eu tenho aqui, ele tá melhor. Tá melhor, tá? Né? Isso. Só eu tive que deixar no tamanho 9, a hora que a gente estava discutindo ali, professor. Não, mas tá jóia, dá para ver sim, tá? Depois aí no material lá, fica tranquilo. Beleza? Muito bem, obrigada, Tony, e o grupo aí, né, que interagiram lá. Muito bem. O grupo 3 poderia estar falando aqui para a gente, o Alexandre? É o Alexandre que... Então, vamos lá, Alexandre. Olá, boa noite a todos. Tudo bem pessoal. Hoje, Alexandre? Tudo bem com você bem, hoje? Graças a Deus, graças a Deus. Então, assim, ó, a visão minha varia bastante por causa da questão da saúde, né? E hoje não precisa nem ter óculos, né? Que bom. Nossa, que maravilha! Então, assim, ó, a gente pensou em usar a aula 41
segundo ano, né, que são as razões trigonométricas, começando com o seno. Isso. Então, nós dividiríamos a nossa ideia em grupos com 4 alunos por grupo, né, deixar que eles fiquem de lado, nunca de costa para o professor, né? A apresentação da ideia inicial, da razão seno, seria feita de forma expositiva. Por que escolhemos a forma expositiva? Para ser mais rápida, né? Para que os alunos tenham mais tempo de fazer a atividade que vai ser proposta. E a ideia é distribuir papel milimetrado para os alunos, recortes de triângulos de diferentes tamanhos para as várias equipes, né? E aí pedir para que eles fizessem a razão, por exemplo, do cateto oposto e da hipotenusa, aí já gerando alguns valores, né? Ainda na aula expositiva também já foi explicado algumas coisas, colocado alguns valores conhecidos de seno lá. Por exemplo, já que essa aula envolve apenas o seno, né? Dos ângulos mais nobres, o 30, o 45 e o 60. E no andamento aí dessa atividade, de fazer as medições, de produzir, né, alguns desenhos usando papel milimetrado, eles vão produzir esses valores. E vão começar a fazer o link ali, né? Poxa, achamos um meio, peraí, então esse ângulo é o 30 graus, né? Achamos determinado valor, então esse ângulo... Tá? E as diferentes e as outras equipes também vão produzir, já terão recebido um kit parecido, mas de triângulos de tamanho diferente, porém proporcionais. E aí eles iriam começar a verificar, por quê? O questionamento surgiria, por que está dando igual, né? No final, eles iriam fazer, então, esse link, né, com os resultados que eles encontraram, e fazer a colagem numa cartolina. Cada equipe faria a colagem, então, desse material que eles produziram e também que eles conseguiram encontrar as razões e que valores eles concluíram, né? Questão dos ângulos, né? E aí seriam expostos no quadro, para a gente, daí o professor finalizaria mostrando por que eles encontraram esse valor, por que o triângulo é maior, mas a razão deu a mesma, mostrando, então, que a ideia da semelhança, que já são aulas que já foram dadas, né? Isso, perfeito. Esse tipo de coisa. Muito bem. Ótimo. Parabéns aí a todos do grupo. Tá? E obrigada, Alexandre. Voltei no... Nós tem que ir para trás, né? Grupo 3 já falou. Grupo 2 agora. Claudinei, Juliana. É a Juliana que é a relatora, vamos lá, então, Juliana. Eu acho que vai ter que dar um F5 para atualizar, porque está para baixo lá, já foi organizado, mas não atualizou. Bom, eu acho que ele está só... Deixa eu ver. Ele não desce mais. Eu não sei, deixa eu ver. Deixa eu colocar ele aqui na... Aí já tá pronto agora, só a apresentação. Só que daí eu preciso aumentar, porque senão a gente não vê nada. Aí, mas está certo, né? Sim, agora sim. Ok. Bom, a nossa aula é a aula 40, aquela mesmo que você comentou aí no início. A gente pensou na divisão em grupos com 4 alunos, a cada 2 sentados de frente, 2 lado a lado e os outros 2 de frente, para que o trabalho fosse mais legal. Iríamos colocar aquele vídeo sobre os triângulos que você passou para a gente, que a gente achou bem legal, bem interessante para dar início a esse conteúdo. E através depois do vídeo, a explanação do professor, pegamos também a sua ideia dos palitos lá, que eu achei bem interessante, inclusive a hora que eu entrar nessa aula lá na minha turma, eu vou fazer isso. E entregar os palitos para os alunos e pedir que eles construíssem triângulos, sendo eles retângulos, né? Que tem o ângulo de 90 graus. Porém, nem todos os palitos vai ser possível a construção de triângulos, porque não vai fechar nesses palitos que a gente vai entregar. E aí, através disso, porque o aluno vai perceber que não é em todos os casos que ele vai conseguir construir esse triângulo, ele vai questionar. E a gente vai partir deste questionamento do aluno para retomar também o conceito de existência de triângulo. Por quê? Porque não é com qualquer medida que a gente consegue formar um triângulo, né? E é mais ou menos isso.
Ótimo, muito bem, né? Pegou a ideia da aula, né? Como eu falei, é uma aula boa, né? Que a gente pode trabalhar tranquilamente, né? E ainda toda a parte prática. Muito bem, pessoal, ótimo. Parabéns ao grupo e obrigada, Juliana. E agora, o grupo 1, que acho que agora já terminaram, né, pessoal? Rapidinho aqui, falando para a gente. Quem é o relator? Está anônimo? Vamos... Bom, eu vou falar, então. Então, nós conversamos e pensamos o seguinte também. Vamos continuar com a aula 40, né? A mesma aula. Aí, no caso, a gente ia dividir também a turma em 4 grupos, mas para acontecer essa divisão, nós iríamos utilizar ali a sugestão do Almir, o WordWall, para organizar as equipes, mas antes a gente já ia retirar os alunos monitores, né? Então, ia fazer a divisão sem os alunos monitores, utilizando a opção do WordWall de roleta, que daí você ia selecionar os grupos, né, de acordo com a roleta. Aí o tema apresentado será a aula do LSO, né? Aí nós colocamos o link aqui. E o giro de ideias, a gente iria utilizar o WordWall na opção de caixa de surpresa, né? Então, depois da aula, né? Da exposição da aula, né? Daí nós colocamos aqui, o Almir fez o link do WordWall com as questões, né, do Teorema de Pitágoras, e daí a avaliação... eu dei a sugestão de ser feita através do Quizzes ao vivo, que é o pico de maestria, né? Que daí no pico de maestria são feitas 10 questões e aí os alunos eles vão respondendo e tem os níveis, né? Então tem a pontuação pelo nível diamante, nível ouro, nível prata e nível bronze. E a discussão seria feita após o término do pico de maestria, que daí, de acordo com o número de acertos, a gente ia verificar, né, quais seriam as questões que os alunos teriam mais número de acertos ou mais dificuldade. Basicamente é isso aí. Muito bem, pessoal. Ótimo. Parabéns a todos aí, os grupos, né? Viu como saiu trabalhos ótimos aí? Já dá até para fazer a implementação de vocês, é só colocar em prática agora na sala de aula, né? Já está praticamente montado aí as aulas, né? Excelente. Deixa eu só pegar aqui agora o nosso roteiro novamente, para mim, então, colocar os links aí que vão ser necessários para vocês. Deixa eu achar aqui. Então, o formulário. Não esqueçam, né, da questão do portfólio, mas vamos colocar o formulário de avaliação do dia. Eu coloco também lá no WhatsApp. Então, esse é de avaliação do dia. Lembrando, a nossa turma é turma C, né? E matemática e ensino médio. Daí, professor, eu coloco na minha turma Y, né? Isso, você coloca na sua turma Y, tá? Muito bem. Bem lembrado. Então, respondam aí esse formulário. Deixa eu colocar lá na nossa Meet, ou no WhatsApp também. Deixa eu ver se eu estou na turma mesmo. Professora, né? O meu já tá preenchido. Já está preenchido? Será que é da semana? Peraí. Será que você não enviou ele? O meu também já está preenchido. Será que não é da semana passada? Ué, que estranho. Deixa eu dar uma olhada nisso. Deixa eu abrir esse formulário. Será tá que... em branco. O meu está em branco também, normal. O meu está normal, também já preenchi, inclusive. Sim, agora ele já está preenchido, né? Tá, deixa eu ver aqui como é que ele abre aqui para mim. Sei lá, pode ser que... ele está abrindo sem preencher mesmo. O que será que está acontecendo? Será que vocês enviaram? O meu também está preenchido. Professor, o meu está normal. Já acabei de preencher. Normal também.
Preenchi e já enviei. Tá preenchido com os dados de vocês ou de outra pessoa? Talvez vocês não enviaram da semana passada, esqueceram de enviar. Mas acho que pode fazer. Experimenta no link que eu coloquei lá no WhatsApp. Professora, eu deixei lá, só concluí e enviei. Vê se algo aparece como... Você consegue ver se eu... Não, eu não tenho acesso a depois. Mas eu fiz o seguinte, eu peguei esse link, tá preenchido para mim, mas tudo bem. Tá. Já estava com turma, com noturno, turma cedo. Não sei. Mas eram os seus dados? Sim. Então, beleza. Talvez você não tenha enviado na reunião passada, pode ser. Mas se eu coloquei nesse link, como é que poderia fazer isso? É outro link, não é? É uns mistérios, né? É uns mistérios. Bem estranho, né? Eu vou tentar desvendar esse mistério lá com o técnico que faz isso daí. Tá? Qualquer coisa eu aviso vocês depois. Então, tá bom. Eu concluí e enviei, tá? Ok, deixa eu pegar agora aquele lá da verificação da aprendizagem. Vamos ver, hein? Não vamos... Qual slide do portfólio? É o 12 e o 13. O 12 e o 13, Pode obrigada. a Luísa queria falar do slide, né? Isso. Agora é o outro formulário. Vamos lá, não fiquem bravos se errarem alguma coisa. Mas presta atenção no que vocês vão responder. Tá fácil, hein? Tá, Alan? Não fique bravo. O Alan fica bravo se ele errar alguma coisa. Você não vai errar, não, Alan. Vai acertar tudo. Tá, já deixei lá também no nosso grupo. Tudo certinho. Acho que era só. E o portfólio, gente, deixa eu só falar a respeito dele, né? Assim, se vocês estiverem com alguma coisa atrasada, vão colocando tudo em ordem, né? Acha um tempinho aí, né? Para colocar tudo em ordem, porque daí na semana que vem já vai entregá-lo, né? Aí vocês já vão fazer a postagem dele. Então, deem uma olhadinha lá se vocês colocaram a foto, se vocês escreveram lá sobre vocês, né? Lá o profissional de vocês, as experiências, né? E se vocês realmente preencheram aquelas questõezinhas lá de cada aula. São apenas 3 reuniões, né? Que a gente fez. Foi a reunião 2, 4 e 6, que é a de hoje. Aí, na semana que vem, nós vamos ter também o portfólio, só que vai ser só aquela autoavaliação que você vai colocando o X lá na resposta correta, né? Correta para você. E aí, então, depois você já vai fazer a postagem. Entendem? Então, né, vale a pena a gente tirar um tempinho aí essa semana, dar uma olhadinha como é que tá lá, se está faltando coisa, para ficar tranquilo, não deixar para a última hora. Se precisarem de alguma coisa, me peçam ajuda, né, durante a semana aí, qualquer momento. Às vezes você perdeu alguma reunião, perdeu de preencher, né? Ó, a Sônia tá poderosa hoje, feito. Muito bem. Tá, deixa eu só... então vamos fazer o nosso print aqui, né, que tá faltando isso, mas ainda temos alguns minutinhos, tá? Para encerrarmos tudo. Vamos lá, quem ainda não está com a sua câmera aberta, só a Rosimeire, tadinha, hoje ela tá... Tô triste, professora. Tá triste, eu sei, eu imagino. Tô arrasada hoje. Arrasada, né, Rosimeire? É muito triste, professora, você querer fazer as coisas e não dá tempo. Não, mas você vai conseguir, você vai... Faz a foto porque o Alan ali congelou. Você conseguiu pegar o link? Minha Nossa Senhora, deixa eu fazer então. Esse Alan, viu?
E aí, quando eu fui ver lá, juntou o Alan e o Tony no mesmo grupo, né? Meu Deus, não foi proposital. Nada, é porque eles gostam de falar bastante. Aí, muito bem, a nossa captura. Eu vi lá, estavam os dois, falei, vixe! Olha só! Oh, meu Deus do céu! Mas é bom, né? A gente acaba até se divertindo. Gente, então por hoje é isso aí, ó, tá? Quem já terminou, né? Fique tranquilo, pode, né, sair, tenha uma boa noite. Boa noite, pessoal. Do meu grupo lá, manda para mim o link. Pessoal. Boa noite. Pode deixar, Rosimeire. Eu coloquei lá no chat, Rosimeire. Você conseguiu pegar? Não consegui. Rosimeire. Não abriu nada, nem meu chat hoje não abriu. Rosimeire, eu mandei por e-mail para você. Ah, tá bom, professor. Aí, ó, viu, Rosimeire, como é que o pessoal te ajudando? Ó, tá vendo? Mandei por e-mail para você. Obrigada. Olha aí, ó. Tá? De O Eugênio coração mandou para mesmo. você. Muito obrigada, tá? Tá? Fica tranquila. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite.